E aí, pessoal? Bom dia a todos, buenos dias a todos. Agora eu falei com vocês, vocês não me ouviram, certo? Confere. Não, eu estou ouvindo só agora. Ouvimos agora, doutor. Tá bom, tá ficando doido aqui já. Vamos esperar que seja às 11h30. 12 minutos. Já vou tomar um vaso de água. Recém estou terminando com o grupo 3. E aí já ingresso com vocês. E já a gente começa. 2 minutinhos, pessoal. Só tendo de tomar um copo de água. Já vamos iniciar. Vamos dar início. Já, eu tô um pouco rouco, já, pero igual, vamos iniciando.
Bien, durante el día de ayer, la clase anterior miramos, ¿no? Ahí acerca de lo que es la disfagia y lo que es la dispepsia, ¿no? Y también hablamos acerca de la fisiología, algún recordatorio anatómico acerca de lo que es el trato gastrointestinal y también de lo que es el esófago, ¿cierto? Tenemos como definición de que el músculo, el músculo del esófago, ¿cierto? Y el tercio superior va a estar siendo nervado por el sistema nervioso autónomo, perdón, el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso autónomo va a controlar lo que es las dos tercios inferiores, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos simplemente a encontrar en esas situaciones, lo que nosotros probablemente vamos a encontrar, son trastornos relacionados al sistema nervioso, ¿cierto? Como hablamos el día de ayer acerca de un ABC, ¿cierto? Recordando una vez más, tercio superior está formado porque es un músculo estriado. Y probablemente nosotros vamos a encontrar problemas relacionados al sistema nervioso central, principalmente lo que son las enfermedades neurológicas. Y lo que nosotros vamos a tener es una disfagia de transferencia, o simplesmente otro nombre, una disfagia orofaríngea, un disturbio que va a impedir el paso del alimento en la cual la persona va a tener dificultad para tragar. Su principal síntoma sería que la persona va a estar engasgada, ¿no? Y los dos tercios inferiores vamos a encontrar una musculatura lisa que es controlada por el sistema nervioso autónomo, pero por la ley de la gravedad simplemente el alimento va a bajar hacia el estómago, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar ahí es una disfagia de conducción. La disfagia puede ser descrita de las más diversas maneras, ¿ya? De las más diversas maneras se puede describir acerca de sus términos, ¿no? Unos dice que es una dificultad para tragar, ¿cierto? Una dificultad para mover los alimentos, se requiere más tiempo. La disfagia también puede estar asociada a dolor, ¿ya? Entonces, va a tener algún tipo de dolor, ¿cierto? Y también va a existir lo que es la pseudodisfagia, ¿ya? La pseudodisfagia sería un evento falso, ¿no? Sería un evento falso, en la cual de verdad no existe un mecanismo, ¿cierto? Sino que apenas una sensación de algo en la garganta, de algo que está, de algo que está ahí atojado ahí, ¿no? Y es bastante común en la población, ¿ya? Y está básicamente más relacionado a lo que es al estrés emocional, ¿cierto? Entonces, para nosotros ingresarmos, vamos hablando acá de pseudo, la pseudo disfagia. La pseudodisfagia está relacionada a lo que es al estrés, ¿ya? Sensación de que algo está obstruyendo la garganta.
relacionada al estrés emocional, ¿no? Eso va a afectar de igual manera, ¿cierto? Hombres y mujeres, ¿cierto? Por lo menos una vez en la vida. Los principales síntomas que nosotros vamos a encontrar sería de que puede ser una sensación de globos, así describe la literatura, ¿no? Globos, ¿ya? Y el tratamiento, no hay mucho que hablar, el tratamiento se refiere a tranquilizar al paciente, ¿cierto? Los principales síntomas, los principales síntomas, eh, a ver si hay espacio acá, hay espacio. Los principales síntomas, los principales síntomas esofagianos, ¿ya? Incluye disfagia, disfagia como ahora como sinônimo de dificuldade, dificuldade para deglutir. Também vai ter a presença de odinofagia, certo? Outro signo que encontramos também seria a pirose, não? A pirose que está associado a uma sensação de queimação retroesternal. E a pirose está associado ao esófago. Hablamos que também o paciente não distingue o que é uma queimação que provém realmente do estômago para uma pirose, que é uma queimação, pero localizado retroesternal. La pirose, sempre que nós ligamos uma sensação de pirose, se nos liga um paciente com pirose, ele não vai dizer, doutor, eu sinto um dolor, uma queimação em el pecho. E isso se pode confundir incluso com um infarto agudo del miocárdio. E o secreto é o seguinte: sempre, sempre que ustedes tenham um dolor precordial, ok? Sempre que tenham um dolor precordial, ustedes têm que tratar su paciente como se fuera un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Primero trata. La primera cosa que ustedes tienen que hacer si le llega un paciente en la emergencia, ustedes están ahí. La primera cosa, si ustedes tienen sospecha de infarto agudo del miocardio, ustedes tienen que tratar. Trata y después investiga, ¿cierto? Y el criterio para tratamiento se llama MONAB, ¿ya? Morfina puede ser otro medicación que alivia el dolor o de oxígeno, oxígeno, N de nitratos, ¿cierto?
A, D, AS, ácido acetil salicílico. A, AS, BD, beta, bloqueador. Já? Mas um estabilizador de placa. Já pode ser uma cirvastatina. Muy bien. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con un dolor precordial, ustedes tienen que tratar su paciente. Primera cosa, pone oxígeno. Una vez que pone oxígeno, ustedes están permitiendo la oxigenación, ¿ya? Pone algo para el dolor, pero que funcione. Puede ser morfina, puede ser nitroglicerina, ¿ya? No importa. Nitratos, igualmente. Nitritos y nitratos. Aspirina, beta bloqueadores y simvastatina para estabilizar la placa, para que las placas no se desprendan. Una vez que usted trata a su Ah, paciente, seu chato, eu achei que. ya está com oxígeno, com morfina, com nitratos, com AS, com beta-bloqueadores, com uma simvastatina. E durante esse percurso, ustedes simplesmente agora vão investigar se era um infarto ou não era um infarto. Já vocês vão solicitar enzimas cardíacas, já vão solicitar CKMB e vão solicitar troponina, certo? Primeiro trata o paciente, depois solicita enzimas cardíacas para verificar se era realmente um infarto agudo do miocárdio. Só um momento, pessoal, deixa eu responder a doutora Consuelo aqui que eu não entendi o que ela mandou para mim. Já. Agora, por que eu digo primeiro tratar e depois verificar se era ou não era infarto? Porque se era infarto, de verdade, se era infarto, e automaticamente temos que tratar o paciente. Senão, em questão de minutos, ele já não tem problema, não? E depois eu vou solicitar CKMB para realmente confirmar se era ou não era o tratamento, pero isso acaba tardando hasta que hace um laboratório, que venga a sacar sangre, obter uma muestra, hasta que se consiga ter os resultados, isso já vai tardar, não? Ou seja, vai demorar. E simplesmente nós não temos tempo para estar esperando essas coisas, senão que devemos automaticamente tratar o paciente. Agora, por que eu digo isso? De que sempre que há um dolor e nós tratamos, não? Para evitar esses problemas. Pero, uma vez que eu descarto o infarto agudo do miocárdio, aí sim eu vou pensar em uma pirose.
¿ok? Después de descartar o infarto agudo de miocárdio, eu vou pensar em pirose, certo? Atentos. Seguimos. Tenemos también la regurgitación. Regurgitación. La regurgitación está asociado a reflujo, ¿no? Está relacionado al retorno de alimentos a través del esófago hasta la boca. Ahí tiene. Un retorno de alimento. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar también una cólica. Una cólica que es una cólica del esófago. Entonces sería una cólica esofagiana, ¿cierto? Y esta cólica esofagiana también tiene la misma característica, ¿ya? De un dolor retroesternal, ¿cierto? El pecho aperta, un pecho apertado. Tiene las mismas características de una pirose, ya en relación del dolor, pero la pirose es acompañada de algún tipo de secreción. Y diferente de la cólica, que es solamente la cólica mismo y provoca una precordia, certo? Também pode estar acompanhado de hematemeses. Tá? Hematemeses. O que seria hematemeses? Hematemeses é sangue, não? Sangre. Hematemeses, vômito. Então seria vômito com sangue. E por último, temos também a presença de cialose. Temos presença de cialose. Cialose seria lá hiperventilação, não, la hipersalivação. Ou seja, muita saliva. Aumento da secreção de saliva. Ok? Então, esses são os principais sintomas esofagianos. Maravilha. Donde encontramos? Encontramos em transtornos como la disfagia. Já estamos todavía hablando de disfagia. Déjame colocar outro slide aqui. Já. Então, teremos, esses são os principais sintomas. Agora, devemos compreender também que existe, não, esta disfagia de transferência dentro do que são as disfagias de transferência, nós podemos encontrar algumas causas, já? Causas ou simplesmente vamos traduzir para etiologia ou simplesmente patogenia, já? Causas, quando falamos de causas, para vocês entender como utilizamos cada uma das palavras, já? Definição de cada uma das palavras. Causa, eu me refiro a causas, pode ser causas ambientais, intrínsecas ou extrínsecas. Já não tem uma distinção. Etiologia está relacionado a um âmbito do corpo, pero em seu estado normal. Algum evento ocorre, certo? Pero todo o sistema vai estar normal.
la persona no tiene una enfermedad antecedente, ¿cierto? Entonces, el cuerpo va a estar en su estado normal, su estado fisiológico normal. E patogenia é quando utilizamos patogenia, que também é sinônimo de causas, e etiologia igualmente é sinônimo de causa. Nos referimos quando existe uma enfermidade que desencadena todo o processo. ¿Ya? Una causa, se eu hablo de etiologia, é porque está em um estado normal. Ou seja, é um termo mais adequado. ¿Ya? Causas, eu não me refiro se é uma causa referente à etiologia ou patogenia, senão que é uma causa pode ser intrínseca, ¿ya? Ou extrínseca. E patogenia sim, patogenia seria causas patogênicas, não? Causas por algum tipo de enfermidades, certo? Então seria uma utilização mais adequada das palavras. Pero vamos resumir as causas. Já existem causas dentro da disfagia. Disfagia. Já dentro da disfagia de transferência. Dentro da disfagia de transferência teremos causas. Já vamos pôr aqui em outro slide quais são as causas. Temos causas anatômicas, certo? Vamos listar aqui algumas. Dentro das causas anatômicas, podemos encontrar aí a hendidura palatina. Já como se falamos de hendidura palatina, estamos falando de lábios leporino. Já? Hendidura palatina. Certo? Aí, hendiduras palatina, lábios palatino. Outra coisa que podemos encontrar pode ser, claro, tanto lábios leporino, já em lo que é a hendidura palatina, ou também hendiduras de la malformaciones, não são basicamente causas congênitas. Incluso pode ter acá lo que é la laringe. Creo que vocês já miraram isso em embrio, não? Também podemos ter la estenose. Já estenoses de cicatrizes, de cicatrização. Também temos, por exemplo, lesões inflamatórias. Temos algumas lesões inflamatórias e estas lesões mais comumente associado a principalmente o que são as herpes, já? Herpes simples ou herpes tipo 1, já? Também temos causas anatômicas posterior, já? Pós radiografia, certo? Isso acá não se sabe, pero simplesmente é de causa idiopática, já? É uma causa idiopática. Quando eu falar sobre causa idiopática, se eu hablo que uma enfermidade, uma determinada enfermidade tem uma fisiopatologia idiopática, não? Se eu digo idiopática, é porque simplesmente não se sabe, já? Creo que essa é a melhor fisiopatologia para explicar. Doutor, a fisiopatologia é idiopática.
Não se sabe. Ninguém descobriu. Quem descobrir me avisa. Tá bom? Não sabe. Outras causas anatômicas, não? Temos aí, deixa eu pôr mais slide. Yeah. Outras causas anatômicas temos uma, yeah, que é a síndrome de la formación del divertículo, la divertículo de Zenker. Essa é uma malformação anatômica, ¿ya? Donde el esófago va a producir una especie de bolsa y va a formar un divertículo. Divertículo es una bolsa, ¿ya? Y simplesmente una de las características de un divertículo de Zenker es la halitose, ¿ya? La halitose crônica. Artrose crônica. Ou seja, por mais que se hace um tratamento dentário, se hace escovações diárias, simplesmente não há solução para o hálito dessa pessoa. ¿Por quê? Porque existe um divertículo aí no esôfago e esse divertículo é simplesmente um armazenamento. Imagina que tem um divertículo, o divertículo simplesmente armazena alimento aí. E sempre a pessoa parece que está com a boca podre, certo? E creo que é isso. Já? Divertículo de Zenck. Isso já, com isso finalizamos as causas anatômicas. Que mais? Temos agora o que são as causas neurológicas, não? Que nós hablamos e exemplificamos o dia de ayer. Temos as causas ou a patogenia, não? As causas neurológicas. Dentro de causas neurológicas, temos esclerose múltipla amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica, lá ela, não, a famosa ela. Temos também vamos encontrar é, Parkinson, Parkinson. Encontramos também síndrome de Van Lemberg, já, síndrome de Van Lemberg, que seria uma isquemia, já uma isquemia cerebral, certo? Y cualquier alteración, ¿no? Cualquier alteración de los pares craneales, ¿cierto? Voy a poner acá en los pares, principalmente lo que son los pares 9, el 10, ¿ya? Y el 12, ¿cierto? Principalmente en esos pares craneales. Está asociado a disfagia de transferência, certo? Outra causa, outra causa que podemos encontrar são as causas musculares.
Aí temos causas musculares. Uma delas seria a miastenia, miastenia graves, já. Graves, com I, já. Miastenia graves. Também podemos encontrar dermato, problemas de piel, ¿no? Dermato, polimiositis, ok? Dermatopolimiosite, presença de pólipo em el músculo, certo? Então, temos aí basicamente três causas, não? Causas anatômicas, causas relacionadas neurológicas, não? E causas musculares, certo? Isso dentro de la disfagia orofaríngea. Agora, dentro da disfagia esofagiana, certo? Dentro do que é a disfagia de condução, vamos poner assim que é melhor. Dentro do que é disfagia de condução, nós vamos encontrar maiormente o que é a dificuldade em el tránsito, ¿no? De los alimentos del esófago hasta el estômago. E a sensação que tem o paciente é de que o paciente simplesmente está atorado, não está entalado. E mais que todo trata-se de distúrbios, já distúrbios motores. Já quando falamos de distúrbios motores, a ver, aí tem, existem os distúrbios motores. Esses distúrbios motores que nós vamos encontrar podem ser tanto neurológicos, já com a menor frequência, e também como pode ser de tipo muscular. Pero ustedes vão ver que a afectação neurológica se dá basicamente porque existe uma afectação muscular. E não é que é proveniente de um evento anterior, né? Sino que é um evento provocado. Provocado. E é um transtorno a mais, é um problema a mais que está aparecendo. Ahorita vamos entender essa parte, certo? E basicamente existem três tipos de distúrbios, não? Distúrbios motores, distúrbios inflamatórios e distúrbios neoplásicos, certo? Em estas situações, não? Basicamente sempre vamos ter alguns distúrbios motores, ou simplesmente distúrbios mecânicos, certo? Sempre que existe uma obstrução, vai existir uma obstrução anatômica, certo? Seja por um câncer, seja por uma estenose péptica, já? E na qual vai causar uma compressão extrínseca. A que me refiro uma compressão extrínseca? Quando hablo de uma compressão extrínseca, ou seja, alguma coisa de afuera me está comprimindo, certo? Alguma coisa de afuera me está comprimindo. E um desses pode ser incluso eh, el aparecimiento, ¿no? El aparecimiento de hernias. Las hernias y tal, ya creo que el micrófono estaba apagado, ¿no? Ya, ahí. Vamos a encontrar
distúrbios, ¿no? Alguno de esos disturbios está relacionado a la peristalsis. Las enfermedades más frecuentes serían acalasia y espasmo esofagiano difuso. Acalasia, por definição, é um não relaxamento. Para entendermos isso, é necessário entendermos na histologia desses para compreendermos. Né? Temos como patogenia uma destruição do plexo de Auerbach. Sabemos que o trato gastrointestinal está formado de mucosa, submucosa, yeah, adventícia. E o que passa é que dentro da submucosa, qual seria a função da submucosa? A submucosa tem a função de controlar as glândulas. As glândulas produtoras de moco. E este moco serve para ser uma proteção, ¿ya? El moco simplesmente hace protección de todo el órgano. ¿Ok? Hace una protección de todo el órgano. Encontramos causas primárias e causas idiopáticas para a destruição do plexo de Auerbach. Agora sim, já sabemos qual é a função do plexo de Meisen, não? Ou plexo submucoso. O plexo mioentérico, mira o nome, mioentérico. ¿Qué sería el mioentérico? El mioentérico, nosotros vamos a tener una afectación de los músculos. Como su nombre dice, vamos a tener una afectación de los músculos. Y ellos, que son los plexos de Auerbach, va a estar inervando esses músculos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que tengo una acalasia? La acalasia sería, se da, ¿no? Fisiopatologia é a destruição dos plexos de Auerbach. Então, existem duas causas, o que são as idiopáticas e a secundária, que é a chagasca, certo? Por la enfermidade de Chagas. Tanto a primária é a causa mais comum, já, inclusive no Brasil. E las Chagas é a segunda causa de acalásia, certo? E quando hablamos de espasmos esofagianos difuso, simplesmente estamos hablando de uma alteração, já, donde as ondas peristálticas simplesmente estão em espasmos. Significa que elas têm unas contrações incoordenadas. E por ter contrações incoordenadas, simplesmente não hace movimento de condução del alimento. O alimento simplesmente queda aí em el medio, já queda aí em el medio, e simplesmente não vai a nenhum lugar. Ou seja, causa espasmos musculares. E esses espasmos musculares comprometem a descida. Nem por la gravidade, el bolo alimentício vai amarrar. ¿Ya? Porque el espasmo agora está impedindo, certo? E se dá porque existe uma alteração, uma destruição de los plexos de Auerbach.
¿cierto? Ya sabemos, ¿no? La calase tiene destrucción del plexo de Auerbach, causa alteraciones primarias y también de tipo secundaria. La clínica, nosotros vamos a tener una disfagia, ¿cierto? Vamos a encontrar una disfagia e vamos encontrar, associada à disfagia, vamos encontrar um paciente com perda de peso. Só que essa perda de peso, isso leva meses, já? Meses. E anos, certo? Meses, mira, meses. Agora temos que simplesmente diferenciar, certo? Vamos diferenciar esse paciente. Sempre vamos pensar que o paciente que tem disfagia, todo paciente que tem disfagia e perda de peso, temos que descartar câncer de esófago. Sempre. Sempre há que descartar câncer de esófago. E como descartamos câncer de esófago? Existe disfagia, existe perda de peso. Se a pergunta traz a vocês, se tem um caso clínico e a pergunta traz a vocês que o paciente tem mês de evolução, é mais provável que seja um câncer de esófago. Diferente de la acalase, essa destruição dos plexos de Auerbach tarda de 6 meses, mas agora se tem meses, ou seja, eu posso simplesmente, não menor a 6 meses, a evolução clínica, eu vou encontrar simplesmente e vou pensar que seja um câncer de esófago, certo? Então, a fisiopatologia consiste de isso, a destruição dos plexos de Auerbach, certo? Destruição de los plexos de Auerbach. E se existe uma destruição de los plexos de Auerbach, simplesmente não vai ter coordenação motora em el esófago. Vai ter também uma inconsistência, ¿no? De los esfínteres, esfínter esofágico inferior, certo? E simplesmente vai ocorrer uma obstrução, certo? Ocorre uma obstrução, tanto para sólido quanto para líquido, certo? E o surgimento é de forma insidiosa, certo? É de forma insidiosa. Você aparece com sintomas leves, hasta que simplesmente vai provocar, já provoca, lo que é el dolor es tan intenso, el paciente deja de comer, el paciente não come, certo? Agora, déjame borrar isso. Agora o diagnóstico. Para diagnóstico, para o diagnóstico, nós vamos utilizar como padrão ouro, o gold standard, la esfígano, perdão, la esôfago manometria. Esofagomanometria. O que significa esse exame? Temos que
cuantificar cuánto tiene de presión en el esófago, ¿cierto? Vamos verificar cuánto tiene de presión en este esófago. Entonces utilizamos la esófago manometría. Esófago manometría, ¿cierto? Y vamos a verificar la presión de ese esófago. ¿Qué significa con esa presión? Significa que existe una presión aumentada. Como existe una destrucción de los plexos, simplemente ellos ahora se van a manter más contraídos. Recuerda que el esfínter esofágico inferior y complementamente el cuerpo del esófago permanece de certa forma contraído, pero en ese momento puede haber una mayor contracción, ¿cierto? Un aumento de las contracciones para simplesmente tener un no relajamiento, ¿cierto? Entonces simplesmente no va a relajar. Y ese examen de esófago manometría nos sirve para verificar la presión. Acá tenemos un examen donde nos podemos observar simplesmente las principales alteraciones, ¿no? Primero, ustedes van a comparar cada línea de esa con la estructura, un local del esófago. ¿Ya? Asocien esta línea. ¿Cómo está en distinta área del cuerpo? Del cuerpo del esófago, ¿no? Y esta línea que está yendo así para la derecha es relación a tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto tarda para el evento acontecer? ¿Cuánto tiempo tarda? Es por eso que las líneas siempre va a estar un poquito para la derecha, un poquito para la derecha. ¿Ya? Primera cosa que ustedes tienen que observar es eso. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros vamos a leer? Ahora vamos a hacer la lectura. ¿Ya? Ustedes van a hacer, mira cómo en relación al tiempo, cómo es un esófago normal. ¿Está bien? ¿Cómo es un esófago normal? Ahora vamos a las alteraciones. Vamos a hacer la lectura. Nosotros vamos a observar acá esa esofagomanometría. En ese primero evento acá tenemos un evento normal, donde existe la deglución, ¿cierto? Cuando existe la deglución, el momento que el bolo alimenticio pasa, provoca una onda mayor, ¿ya? Provoca una onda mayor. Ustedes saben, ¿no? De electro, la misma cosa, el mismo sentido de electro. Acaba de tener un aumento de las ondas, ¿cierto? O sea, una despolarización, más ingreso, más potencial eléctrico. Y una vez que existe, la comida pasa por el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico superior se cierra, ¿no? Por eso que existe un descenso acá. Entonces se cierra. Y automáticamente en el cuerpo del esófago, él se relaja, el alimento pasa, aumenta, ¿no? La presión y simplemente baja otra vez. Y así sucesivamente, ¿no? Va pasando y se abrindo, ¿cierto? Normalmente, el esófago, ¿por qué que esta onda está negativa? ¿No ve? Si nosotros hacemos una línea trazada acá, nosotros vamos a encontrar el umbral, ¿no? Sería 0 milivolts, ¿cierto? O sea, también una menor cantidad de presión. Y siempre va a estar negativo. ¿Por qué que va a estar negativo? Porque simplesmente está todo tiempo contraída. ¿Ok? Eso sería una esofagomanometría normal. ¿Ok? Esofagomanometría normal. Ahora, que observamos é uma
acalasia, ¿ya? La acalasia sería el no relaxamiento del esófago o del esfínter, ¿no? Ahí tenemos, el superior va a estar normal. Ah, y otra cosa, acalasia siempre va a ser de tercio inferior, ¿ya? Acalasia de conducción y no de transporte, ¿ya? De conducción, relacionado a conducción. Ya existe, ustedes pueden observar ahora que existe ya una diferencia en relación al tiempo. Simplemente ahora, este examen, ustedes pueden ver que existe una línea, trace una línea imaginaria, para mí está difícil desenhar aquí, ya, pero póngase una línea imaginaria. A ver, déjame colocar por el slide. Ya voy a poner una línea imaginaria. Una línea de tiempo, ¿ya? Ahí tiene. Si ustedes observan bien, mira cómo está, cómo esta está prácticamente al mismo nivel, ¿no? Las ondas. Ponemos otra onda acá para la derecha. Ya. Vamos a poner otra onda para la derecha. Y ustedes también van a hacer el mismo comparativo. Mismo comparativo. En relación al tiempo. Ahora compare de la derecha y de la izquierda cómo existe un retraso. Simplemente no ha fluido, ¿no? Esta línea, ¿cómo debería estar esta línea? Esta línea debería estar inclinada, ¿no? Ya déjame ver si consigo hacer acá. Con otra. La línea debería estar en este sentido, ¿no? En este sentido. Y todos los eventos deberían estar posterior a esta línea, ¿cierto? Vamos a poner otra línea acá comparativa de la primera. Mira la diferencia de la primera línea con la segunda línea. ¿Ya? Vamos a borrar acá. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero mostrar para ustedes? Quiero demostrar a ustedes que existe simplesmente un retraso. Existe un atraso de lo que es la deglución. Y simplemente existe también una disminución de las presiones. Y esta onda, ustedes pueden observar muy bien, si trazamos una línea acá abajo, mira cómo esta onda está en menor cantidad, está menor. O sea, eso tiene más presiones negativas, ¿ya? Presión negativa. Eso también tiene, pero no es tanto como la otra, ¿cierto? Porque simplemente aquí no está habiendo un relajamiento del esfínter esofágico inferior. Es por ese motivo que el alimento, ¿no? Como nosotros podemos observar en esta análisis de esa esofagomanometría, encontramos esa diferenciación de presiones, ¿ya? Y no existe un relaxamiento, ¿cierto? Ahí tenemos una acalasia. Por eso que el paciente nos refere que estaba atorrado, ¿no? Estaba entalado. Muy bien. Ahora existen tres causas básicas, ¿no? Aquí encontramos, para analisar mejor, encontramos una peristalsis normal, ¿está bien?
podemos encontrar em esses dois eventos aqui. Se vamos analisar, encontramos uma peristalse normal. Observem, as ondas estão iguais. Não há modificado nada, certo? Encontramos outros eventos aqui abaixo. Em estes outros eventos aqui, vamos ter uma hipertonia, certo? Uma hipertonia. E o que encontramos aqui abaixo é um não relaxamento. Para fines de diagnóstico, qual seria o evento mais importante para diagnosticar uma acalase? Fisiopatologicamente, qual seria Interior, relaxamento. qual seria a causa? Seria uma peristalse normal? Seria uma hipertonia? Ou seria um não relaxamento? Qual dos três? Já? Se perguntem para que vocês possam, assim, conseguir responder. Em esse caso, seria um não relaxamento. Se estamos falando de acalásia, um dado clínico seria ele no relaxamento do esôfago, certo? Nós temos esôfago manometria. Esôfago manometria, nós conseguimos fazer um diagnóstico. E la endoscopia? La endoscopia, nós vamos descartar. O que nós vamos descartar? Vamos descartar câncer de esôfago. Ok? E para os fins de comprovação do diagnóstico, nós vamos fazer uma esofagografia baritada. Certo? O que observamos em uma esofagografia baritada? Quando ponemos contraste ao paciente, o que observamos em uma esofagografia baritada? Esofagografia é nada mais, nada menos que uma radiografia. ¿Ya? Lo que nós observamos é acá temos um esôfago dilatado, pero el esfínter que está abaixo está obstruído. Está obstruindo, não existe um relaxamento do esôfago. Então, simplesmente, o esôfago, que passa? O esôfago aumenta de volume, aumenta de tamanho, porque não existe um relaxamento. E este signo radiológico, já são signos radiológicos, não são clínicos, são radiológicos, nós chamamos esse de bico de pássaro. É pico de pássaro. Ou simplesmente de vela. Llama de vela. Se vocês miram bem, parece um bico de um pássaro. Certo? Agora acontece outros problemas. Já? Acontece outro problema. Quando existe um acúmulo de alimento dentro do esôfago, quando existe um acúmulo de alimento dentro do esôfago, a ideia sempre do esôfago é dilatar. Sempre. Sempre o esôfago vai dilatar. E esta dilatação simplesmente vai trazer maior desconforto ao paciente, maiores repercussões clínicas, já? E mais halitose, consequentemente. Mais halitose, certo? E a ideia sempre dilata e cada vez mais dilata o esôfago. Já ahorita vamos ver a classificação. Passamos. Já. Para tratamento, nós vamos utilizar como tratamento e classificação a classificação de Mascarenhas e Rezendes. São dois médicos gastroenterologistas brasileiros, e a um, Dr. Mascarenha, de Goiás, e Rezendes, de Minas Gerais. Atuam, são atuantes, recém-descoberto essa classificação, que ha hecho essa classificação, ¿ya? En la cual consiste el siguiente, la clasificación de Mascarenha. Tenemos una acalasia grado 1 quando temos um esôfago
normal, menor que 4 centímetros. Tenemos un mega esófago, o sea, un esófago aumentado de tamanho. Esse esófago está dilatado, certo? Que varia entre 4 e 7. Temos um mega esófago maior, a 4 e 7 se classifica como grado 3. E um esófago endólico, dólico é deitar, está deitado. O esófago está tão grande, que ele simplesmente o esófago está doblado, já? Se chama dólico mega esófago, maior que 10 centímetros. Radiografia, aí temos grado 1, normal, grado 2, entre, maior que 4, não, entre 4 e 7, grado 3, entre 7 e 10, e dólico mega esófago, mira, esse é o esófago. O esófago deveria estar aí, não? Aí. Pero está tão grande o esófago, tão grande que simplesmente agora está sobre o diafragma. Está echado sobre o diafragma. Está deitado sobre o diafragma. E está tendo uma contorsión em este ponto. ¿Ya? E sigue com o bico de pájaro. Certo? Essa é sua característica. Grado 2 e 3, existe uma maior evidente el não relaxamento. Grado 1 e 2, mira, hasta passa alimento. Quanto mais grosso acá o bico del pájaro, significa que está passando alimento. E quanto mais estreito, significa que não está passando. E simplesmente o alimento se acumula aí. Já? Listo. Tratamento. Tratamento. Um dos tratamentos, já para finalizar, um dos tratamentos consiste em aplicação de Botox, já com a endoscopia. Ingresa com a endoscopia e hace aplicações a cada 6 meses, já, porque é o tempo de vida útil da toxina botulina. E permite assim ele relaxamento, vai relaxar o esfíncter esofágico inferior, certo? Relaxa a musculatura. Pero uma vez que relaxa a musculatura, que passa? Recuerda Constante hiperose. a função de evitar o passo de alimento do estômago para o esôfago. E aí nos vai causar outro problema, que é o ERGE, refluxo gasto, já? E isso depois vai trazer outras complicações, como por exemplo, o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma alteração celular a nível histológico, em la qual simplesmente essa alteração é sempre precedente de câncer de esôfago. Tá bem? Quando existem alterações de célula, é porque existe câncer. Já? Depois vamos falar disso na seguinte classe. Outro tratamento, outro tratamento seria hacer uma fundoplicatura. Fundoplicatura de Ellen. Ellen, com Ellen. Eller. Isso, Eller. E é um autor estadunidense. ¿Ya? ¿Qué consiste la fundoplicatura de Erlen? La fundoplicatura es nosotros vamos ahora cortar, simplesmente nosotros vamos cortar el esfínter, ¿cierto? Vamos cortar el esfínter. Y una vez que nosotros cortamos el esfínter, nosotros vamos relajar. Pero para evitar que tenga, déjame buscar una imagen en internet. Fundoplicatura. Fundoplicatura.
¿Qué consiste en la L? La fundoplicatura de L, nosotros vamos a hacer, ya, nosotros vamos a hacer una cardio, cardiomiotomía, cardiomiotomía, ¿ya? Nosotros vamos a cortar, el esfínter está acá, ¿cierto? Ahí está el esfínter. Vamos a cortar, vamos a hacer una incisión y vamos a cortar. Vamos a aliviar la presión del esófago. Ya el esfínter esofágico inferior ya no va a tener más funciones, ¿cierto? No tiene más funciones. Y lo que va a suceder es que va a tener grandes cantidades de reflujo, ¿ya? Y para evitar eso, la fundoplicatura de Erlen, nosotros vamos a tener simplemente, ahora, vamos a agarrar el estómago y vamos a poner ahí 4 puntos, abrazando, ya vamos a abrazar con el, vamos a dar un abrazo en el esófago con el estómago, ¿cierto? Y las contracciones que ahora tiene el esófago también va a ayudar a comprimir y evitar la susceptibilidad de reflujos gastroesofágicos, ¿ya? Eso consiste el tratamiento. Ese es un tratamiento definitivo, ¿ya? Tratamiento definitivo, ¿cierto? A cardiomiotomía para tratamento de acalância, ¿cierto? A mí me van a preguntar, ¿por qué se llama cardio? Porque simplesmente tiene proximidade com el coração, ¿ya? Y tiene las cardias del estómago, ¿no? Entonces, por tener esa proximidade, ha quedado el nombre de cardia, ¿ya? Pero no tiene nada a ver con el corazón, ¿ya? Nada que ver con el corazón. Ok, nos vemos antes, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? Si tienen dudas, preguntas. Dúvidas, pessoal? Perguntas? No, doctor. Nada, ¿no? Muy bien. A ver, déjame compartilhar aquela pantalla. Ahí tiene. Ya. Ahí tenemos acerca del libro, ¿no? Que está hablando ustedes. Nosotros, no, nuestro examen hay tiempo suficiente, ¿no? Ese tema de esófago, como ya comenté a ustedes desde el principio, no entra dentro de lo que es esa primera parcial, ¿no? Pero todo lo que está en la primera parcial ya está revisado, ya solamente estoy esperando la publicación dentro de la liberación de Amazon, ¿ya? Y para hacer la publicación, ¿ya? Sería el primer volumen, ¿no? Introducción a la fisiopatología, y esos son los contenidos del examen, ¿ya? Comprender la fisiopatología, una parte de célula porque tenemos que entender acerca de las células, ¿no? Lo que es la hipertrofia, lo que es la atrofia, ¿está bien? Los temas método de estudio, el proceso patológico, ¿no? Medicina basada em evidência, exame clínico, trabalho em equipe, interconsulta, clínica, qualidade de vida, lesão ao tratamento, raciocínio clínico, não? E, además, estudo do pH, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio de ácido básico, gasometria, os valores normais de gasometria a nível do mar, não? É a que nós utilizamos, inclusive acá, e a grandes altitudes, não? Como nós vivimos acá em uma região onde temos com certeza vão ter pacientes de outras localidades de los países andinos, ¿no? Temos acá países andinos que têm a Cordilheira de los Andes e chegamos, por exemplo, a 500 quilômetros ou menos, ¿no? Já estamos a altitude de 2, 3, 4, 5 mil metros de altura.
Entonces es común personas que vienen de allá, por ejemplo, llega de La Paz, llega del Alto, llega acá en Cobija y en Brasil igual, y simplemente tenemos que pensar de dónde viene esa persona. Y es de dónde viene esa persona que también vamos a pensar también en los que está essa persona. Já você sabe que existe uma fisiologia da altura, não é? Assim como existe uma fisiologia, existe também a fisiopatologia acerca de los valores gasométricos, não? Da altura. Há estudo de caso igualmente, não? Estudo de caso na cidade del Alto, del ano 2019, já é estudo muito recente, não há outra publicação depois de isso. E donde se chegou a algumas conclusões, não? A ver qué más entra en sus exámenes teóricos. A ver el índice. Ahí tiene. ¿Qué más? Comparación de valores gasométricos, ¿no? De nivel de mar y grandes altitudes. Interpretación de gasometría. Y lo que no va a entrar sería la fisiología gastrointestinal y esófago. Ya eso vamos a dejar para la segunda parcial porque simplesmente es un tema largo, ¿no? Y ustedes ya tienen harto contenido para estudiar, entonces vamos a dejar ahí para un segundo momento. ¿Está bien? Uma vez que tenha aí a autorização, eu comunico a vocês, já me comunico com os representantes, para que nós podemos já viabilizar, né, em formato de e-book, primeiramente, já? E posteriormente, claro, em formato de livro mesmo, porque tem que mandar uma gráfica e isso tarda como mais ou menos uns 20 a 30 dias. Então, para o dia 19 já não alcança tempo, não? Então, é melhor que seja com mais tempo. Tá bem? Ahí tienen, por ejemplo, estudio del pH. ¿Ya? Todo lo que nosotros estudiamos, solamente lo que es esencial mismo para que usted sepa. Ya hay muchas cosas, por ejemplo, dentro de pH, hay muchas cosas que, pucha, nada que ver, ¿no? ¿Cierto? Y siempre al final de cada unidad, de cada tema, hay cuestionarios, ¿no? Para que ustedes también puedan responder y fijar lo que es la parte de conocimiento. ¿Está bien? Raciocínio clínico, diagnóstico. Ya, esos, solo ese temas hay como más o menos para, si fuera a leer del libro original, ¿no? Ahí sí hacer una revisión sería como unas cuantas páginas, unas 500 páginas, ¿no? Sí, es mucho. Ok. Já, vocês são grupo 2, né, pessoal? Grupo 2. Deixa eu só conferir aqui se vocês estão ok na plataforma. Acho que eu tô até olhando a plataforma de vocês. Já. Seguimos com problemas, não? Tenemos acá, por ejemplo, hay personas que no tienen acceso a tareas. Y si ustedes también, por ejemplo, lunes empiezan los exámenes. Si ustedes no tienen la condición de mirar las tareas que manda el doctor, las actividades, tampoco tienen condición de mirar su examen. Ya eso estaba reclamando ahorita con la doctora. Y incluso ya estoy iniciando una carta, ya con todos sus nombres, para que solucione de una vez, ¿no? Porque ustedes van a llegar a exámenes y imaginar que no tiene acceso a la plataforma, no tiene acceso al examen, ¿no? Entonces, ya es un problema. ¿Está bien? ¿Cierto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ese tema nosotros va a llevar bastante tiempo, ¿no? Un tema largo, un tema extenso. Ya. Se não há nada, nós vamos. A ver, tem uma perguntinha aqui. Qual seria o prazo para estar disponível na forma de e-book? Ah, isso vai tardar entre 1 ou 2 dias, já? Já tem 2 dias que eu enviei a revisão e ahorita está em análise, já? Está quase na parte final. Uma vez que está publicado na forma de e-book, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou mandar o enlace para vocês, não? Já, uma coisa que quero que compreenda é a questão de costos econômicos, não? Não é caro, é barato, porque aí há vários custos durante uma publicação.
Ya. Pero eso es pensando en ustedes. ¿Está bien? Todavía no tiene, no sé cuál sería el valor. Eso no soy yo que pongo allá el precio. Ya son los de Amazon que pone el precio. ¿Está bien? Muy bien. Pero yo voy avisando a ustedes, ya no se preocupen, yo voy a avisar a ustedes. Y acerca del curso igualmente. A Cláudia chegando agora. Chegou bem no finalzinho. Pessoal, agora já é o quê? Opa, já passou quase 10 minutos, hein? Quase 10 minutos já. Na hora do almoço, vamos almoçar. Ya, la siguiente semana, o sea, me voy comunicando con ustedes, ¿está bien? Yo me comunico con ustedes. Ok, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos hasta lunes, não? Tenham um bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Bons estudos. Gracias, doctor. Graças, tchau, tchau. Graças, doutor. Graças, doutor. Tchau, tchau, Jackson, Simon.